Boa noite! Boa noite! Como vão vocês? Como está você? Sinta-se muito à vontade, bem-vinda, bem-vindo. Essa é mais uma live terapia, o seu momento de toda segunda-feira, né? Esse nosso encontro muito gostoso, uma oportunidade para você olhar um pouquinho para dentro, né? Um jeitinho de começar a semana com mais pique, né? Um jeitinho de começar a semana um pouquinho que seja melhor. Se de repente você se encontrar em alguma palavra que eu disser aqui, se por acaso aquilo que eu entrar, né, o tema que de repente eu abordar, se encaixar em algum lugar aí dentro de você, eu já ficaria assim imensamente feliz. Bom, você que está chegando aqui, por favor, coloque para mim aqui nos comentários de onde você fala, porque muito me interessa. Eu quero saber aonde eu chego para você. Então me conta de onde você está falando. E se não for pedir mais, me conta aqui também se é a primeira vez que você vem, se é a segunda vez, se você já é da casa, né? Se você escorregou e caiu aqui, não sabe nem como. É sempre muito bom. Ó, já manda aqui no aviãozinho, tá vendo nesse canto inferior direito? Um aviãozinho daqueles que a gente fazia assim de papel e jogava na sala de aula, pra quem é da minha época, né? Clica nele, manda para uma galera aí do seu stories para vir para live. Fala, vem, manda assim, escreve, vem. Aí o povo já vem, né? Se você conseguir mandar aí para algumas pessoas, pode ser bom, porque às vezes a gente não imagina, mas tem alguém que tá precisando de uma palavrinha, sabe? E sabe aquela pessoa que você acha que tá ótima e tal? Às vezes você só acha, às vezes tá passando um perrengue danado, assim, parecido com o teu. Então clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. E já manda aí pro pessoal dos seus stories para assistir com a gente essa live, para viver esse momento conosco. A gente escorrega e cai exatamente na temática de hoje, que é essa daqui, ó. Ó, vou até colar, exatamente como eu escrevi, né? Crenças negativas. Vamos lá. Crenças negativas e seus impactos. Ponto. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixou? Maravilha! Crenças negativas e seus impactos. É claro para você o poder da nossa mente? É claro para você o poder da sua mente? Você tem dimensão do que os nossos pensamentos podem promover na nossa vida? Você tem ideia o que aquilo que você pensa repercute em ti? Você já parou para imaginar, mensurar, pensar a respeito sobre o impacto dos seus pensamentos no seu comportamento, nos seus hábitos, nas suas doutrinas, nas suas escolhas de vida, nas suas atitudes e na sua postura perante si e perante o mundo? Já? E alguma vez já te contaram o que são crenças e o que poderiam ser crenças limitantes? Pois é. Agora mesmo. Para tudo aquilo que você vê, tem um mecanismo cerebral que acontece em milésimos dos segundos, que vão associando a tudo que você já viu sobre aquilo que você está vendo, a tudo que você já experimentou, a tudo que você já conheceu, a tudo que você já imaginou sobre aquilo, tudo que é parecido com aquilo, tudo aquilo que você entende sobre aquilo e não entende o que é similar, o que é parecido e tal, e então faz com que você tenha uma espécie de percepção a respeito daquilo. Que doido, né? Você vê que a cabeça é um maquinário tremendo, certo? E se eu te dissesse que as crenças, aquilo que você acredita sobre todos os assuntos, isso impacta diretamente
na sua maneira de atuar sobre tudo aquilo que apareça na sua frente ou que você tenha que ir em busca. Pois é. Agora imagine que aquilo que você acredita, imagina que aquilo que você acredita sobre um, dois ou vários assuntos simplesmente nunca tenha existido a não ser na sua própria mente. Por isso que tem uma frase que a mente às vezes mente. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu acredito que seja aquilo que eu entendi que é, mas que na verdade nunca foi. Vou te dar um exemplo muito legal. Vou te contar uma historinha, só para você entender sobre crenças, sobre padrão de comportamento, e aí você me diga o que você conclui sobre essa historinha que eu vou contar. Você gosta de historinha? Então, segura essa aqui que eu vou contar. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, porque vem muita gente... cadê? Desativar comentário. Isso. Eu vou tirar porque tem muita gente que usa aqui os comentários para ficar pedindo dinheiro, essas coisas, e essa não é a intenção desse espaço. Esse espaço aqui não é momento de ninguém ficar pedindo dinheiro e, enfim, embora muita gente passe necessidade, acho que tem canais para isso. Aqui é um espaço que eu quero que as pessoas pensem, que as pessoas recebam isso, que as pessoas se alimentam e se nutram muito de autoconhecimento. Tá bom? Estamos falando aqui, gente, sobre crenças limitantes. Estamos falando aqui sobre as crenças e os seus impactos na nossa vida, tá? E não tem muito como a gente pensar em crença sem a gente pensar sobre padrão de comportamento. E aí eu quero te contar uma historinha que eu acho que vai ser muito legal para você entender um pouquinho sobre crenças e crenças limitantes e sobre padrões que são herdados e são passados, tá bom? Bom, certa vez, eu vou fazer algumas mudancinhas, porque eu não vou lembrar dessa história de uma forma tão inteira, né? Então vou ilustrar um pouquinho essa história, mas vai ser legal da mesma maneira. Bom, certa vez, a Mariana ia servir um peixe na casa dela. Tá? Ela serviu um peixe de forno, que ela já tinha aprendido na família, que ela fazia um peixinho super gostoso, e aí ela foi fazer esse peixe. E aí na hora que ela serve o peixe, ela põe lá na travessa, delícia o peixe. Aí todo mundo come o peixe tá super gostoso, tal. E aí no final, alguém vira e fala assim: "Escuta, mas por que esse peixe não tem rabo e não tem cabeça?" Aí ela fala assim: "Ah, eu não sei. É porque sempre foi assim que eu aprendi da minha mãe, né? E nunca teve, ela nunca serviu com rabo nem com cabeça." "Ah, tá bom, mas sabe que ficou com aquilo na cabeça?" Falou assim: "Eu vou tentar entender por quê." Aí ela chegou pra mãe e falou: "Mãe, por que essa receita aqui do peixe, tão gostosa da família, a gente não faz o peixe com a cabeça e também com o rabo? Porque a gente só deixa o corpinho ali, por que não põe a cabeça e o rabo?" Ela falou: "Ah, também nunca soube, não. Sempre fiz desse jeito, porque a vovó sempre ensinou assim, né? Eu acabei fazendo tal e passei pra você assim. Mas você pode perguntar pra tua avó, né? Tua avó tá aí, aproveita e pergunta pra ela." Aí lá foi a Mariana perguntar: "Vó, diz uma coisa, por que essa receita tão gostosa do peixe, a senhora sempre fez sem rabo e sem cabeça? O que acontece?" "Ah, também não sei não. A Bisa fazia assim, sempre sem rabo, sem cabeça, só o corpinho. Eu também sempre fiz desse jeito. Mas temos a oportunidade de perguntar pra Bisa, porque a Bisa tá viva. Vamos perguntar pra Bisa." Tá bom, lá vai a Mariana, já tinha perguntado pra mãe, já tinha perguntado pra avó, e agora é perguntar pra Bisa. E lá foi a Mariana. "Ô Bisa, né? Eu queria entender por que a gente faz esse peixe gostoso, sempre esse peixe assado gostoso aqui, sempre sem cabeça, sem rabo. Porque me perguntaram, sabe que gosta tanto da cabeça, do rabo, o que acontece, né?" Aí a Bisa, né, velhinha assim, pegou o óculos dela do lado, pôs o óculos, olhou bem pra Mariana e fez assim: "Vem cá." Aí a Mariana foi: "Filha, na minha época, quando a gente ia fazer o peixe, não cabia nem no forno, nem na geladeira, era tudo mais estreito, era tudo menorzinho. E aí, o que a gente fazia? Para caber no forno, para caber na geladeira, que era tudo mais estreito, a gente tirava a cabeça e tirava o rabo, mas é uma delícia. Hoje,
os fornos são maiores. Hoje a geladeira também. Você pode tranquilamente pegar uma travessa maior, deixar o peixe com o rabo, deixar com a cabeça também, não tem problema nenhum. E é uma delícia. Você está desperdiçando a oportunidade de comer com o peixe inteiro. Não precisa mais comer o peixe só um pedaço dele. Você pode aproveitar ele completinho. E aí a Mariana pensou, falou, nossa. E a partir de lá, ela começou a fazer o peixe completinho. E aí, acreditem, a filhinha da Mariana também fazia a receita da família. Mas daí, ela fazia o peixe completo. Porque ela entendeu que o peixe continuava gostoso da mesma forma, mas agora ele poderia ser inteiramente gostoso. E não só um pedaço dele. Porque na época da bisa, não cabia no forno, na geladeira, a cabeça e o rabo do peixe inteiro. Mas na época agora, da filhinha da Mariana, cabe. Entende? Às vezes, crença, um pensamento que a gente tenha, um padrão de comportamento que a gente repete, as coisas que a gente fala, as ideias que saem aqui, ó, da nossa boca, mas que foram completamente plantadas aqui na nossa cabeça, diz muito mais respeito àquilo que a gente aprendeu, que a gente recebeu, do que aquilo que a gente realmente entenda sobre o assunto, ou se bobear, a gente nunca se aprofundou no assunto bastante para entender se aquele pensamento que a gente fala, né, que a gente fala com tanta propriedade, seja realmente condizente àquilo que faça sentido para nós. Quantas vezes a gente fala, o amor não existe, homem não presta, ninguém gosta de mim, dinheiro na mão é vendaval. Quantas vezes a gente repete frases apoiadas em algo que a gente recebeu na nossa história, sobre experiências que nós vimos nas pessoas que nós mais amávamos, e claro, às vezes baseado na nossa própria experiência. E a nossa experiência, ela não é determinante ao nosso futuro. A gente pode 2, 3, 4, 6, várias vezes termos nos relacionado com padrões e perfis comportamentais que são extremamente nocivos para nós. Isso faz com que a gente tenha uma percepção sobre relacionamento, sobre amor, bastante equivocada. Como se não existisse a possibilidade de nos relacionarmos de forma saudável, como se o amor não existisse, como se não houvesse uma pessoa legal, como se não tivesse alguém de bom coração, como se fosse impossível encontrar alguém que nos amasse, que nos respeitasse. Mas a gente crê nisso baseado naquilo que a gente experimentou e talvez reforçado com as experiências que a gente tenha tido das pessoas mais queridas da nossa família. Às vezes, você viveu separação dos seus pais, ou às vezes um relacionamento super disfuncional, conturbado deles, ou quem sabe, quando você olha para a tua família, você vê sempre muita mágoa, muita dor, muita violência, muita negligência. E aí, sim, talvez você tenha ido por caminhos muito parecidos e tenha feito escolhas e tenha se posicionado de uma maneira muito similar. Mas você não faz isso justamente por qualquer déficit mental ou qualquer ignorância. Possivelmente você age assim porque nós costumamos repetir o conhecido. A gente costuma andar por lugares que já foram desbravados. E sim, o nosso radar ele é sempre, de alguma forma, contaminado por aquilo que a gente recebeu, pela forma que a gente foi educado e principalmente por aquilo que a gente viveu. Então aquilo se torna, claro, uma influência gigante no nosso padrão relacional, nas escolhas que a gente faz, naquilo que a gente entende que funciona na gente. Poderia dizer até aqui para você que as lealdades invisíveis, elas impactam muito. Sim, porque a gente costuma fazer escolhas baseado no que a gente conhece. Porque não sei se você já percebeu, mas aquilo que nos soa familiar, aquilo que parece que já é conhecido, dá uma sensação de falsa segurança. A gente costuma dar uma escolhida naquilo que a gente entendeu que já é o nosso perfil. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que dizia para mim que tem uma escolha, aliás, acho que ela está aqui na live, que tem uma escolha frequente
de padrões, de perfis relacionais de pessoas indisponíveis, pessoas difíceis, pessoas que dificilmente conseguem apresentar consistência na interação. Então, por mais que ela goste, por mais que ela esteja curtindo, logo parece que a coisa não vai, não decola, não firma mesmo. Mas quando a gente olha um pouco a história dela, quando ela conta sobre como foi a história do papai, da mamãe, o que ela recebeu aí nessa jornada do passado, a gente vai percebendo uma fragilidade gigante dos laços. Uma relação conturbada dos pais, pouquíssima união, quase nada de cumplicidade, abandono, rejeição, indisponibilidade. Então isso, por pior que tenha sido, é o conhecido, é o padrão, é o modelo. E mesmo a gente sabendo que aquilo não é legal, sabendo que aquilo não foi bom, é o que a gente conhece. E claro, a gente acaba sendo quase que atraído como um imã aquilo que a gente já experimentou, já experienciou, que a gente conhece. E aí mesmo a gente querendo ir por outros lugares, a gente escorrega e cai lá. Sim, isso vai acontecer em grande parte das relações. Porque a gente vai seguir, a gente vai escolher aquilo que de algum jeito a gente já experimentou, a gente já conheceu. E a gente só vai conseguir fazer diferente quando a gente realizar que existe um padrão repetido, e aí a gente vai tentar fazer uma reeducação de uma quebra de padrão, para a gente quebrar um ciclo, um mecanismo que sempre se repete, para a gente começar a fazer escolhas racionalizadas, que são muito melhores para nós. Então, sim, eu só vou conseguir escolher um perfil diferente quando eu entender algo que é fundamental, e eu quero que você coloque isso na tua cabeça, e é claro que não vai ser da noite para o dia, mas comece a trabalhar sobre isso. Veja, aquilo que normalmente você se atrai é o que você conhece, é o que te remete familiaridade, e isso dá uma sensação de uma espécie de conforto, uma zona de conforto que não tem nada de confortável, mas te dá essa espécie de falsa segurança, então você pensa que é ali o teu lugar, tá? Quando você entender que você precisa mudar esse padrão e que talvez você precise entender que aquilo que você inicialmente se atrai não seja o melhor para você, então você vai começar a dar uma chance para um perfil que talvez no primeiro momento você não se atraia, mas que pode ser melhor para você, e aí você vai pouco a pouco se acostumar com um perfil diferente. E isso vai fazer com que você consiga ter desfechos relacionais também diferentes. Eu não sei se em algum momento da tua vida, claro, não é a melhor comparação, mas é uma comparação para você conseguir entender a ideia do que eu tô trazendo para você. Em algum momento da tua vida, você teve que fazer alguma mudança para melhor, né? Seja para sua saúde, seja uma situação, enfim, que você teve que viver uma mudança, que num primeiro momento não foi fácil para você, mas que depois você percebeu que foi a melhor coisa que você fez para tua vida. Sua sessão na palma da sua mão, qualquer hora, é hora de você cuidar de si. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos PCAP. E você pode fazer a sua sessão imediatamente, qualquer hora do dia, ou então agendar o seu atendimento com profissionais formados em psicologia e capacitados para te atender. É isso, vai lá na loja de aplicativos e baixe o PCAP ou em www.psiap.com.br. A gente conhece muito a questão da mudança alimentar, né? Então, às vezes a pessoa tem uma dieta normalmente ruim, às vezes ela come errado, ela come mal, e ela tem uma resistência gigante para essa dieta mais nutritiva que vai ser melhor para ela. De repente ela tem que comer mais salada, ela tem que tirar gordura, tem que diminuir o açúcar, ou às vezes tem que ser uma coisa mais radical, quando ela descobre uma patologia, uma doença ali grave. E aí, como que faz? É fácil? Quem já fez aqui? Não, né? É difícil. A gente inserir alimentos que num primeiro momento não são saborosos para nós ou não são os conhecidos pra gente. E aí de repente a gente tem que mudar, tirar. Toda mudança, ela vai passar por uma resistência, ela vai exigir de nós a adaptação, né? E quando a gente fala sobre emocional, quando a gente fala sobre a escolha amorosa, não é diferente.
a gente vai passar pelo estranhamento, a gente vai passar pelo desconforto, mas é o melhor para nós. Se por acaso você é daquelas pessoas que sempre diz, eu gosto de um tipo de pessoa que não me faz bem. Ai, nossa, eu tenho o dedo podre. Vira e mexe, eu tô com o mesmo perfil. Então, essa frase, esse pensamento, esse pedaço da live é completamente para você, tá bom? Põe uma coisa na tua cabeça. Se você ficar a vida inteira dizendo, ai, eu tenho o dedo podre, ai, eu gosto de quem não gosta de mim, ai, eu gosto de um tipo que não é legal, ai, eu sempre gosto desse mesmo perfil e eu sempre caio na mesma, tal, e você continua nisso e se acomoda nesse lugar, pronto, você tá refém da sua crença, você tá repetindo um padrão comportamental e isso vai limitando a tua vida. Então, o que você precisa fazer? Exercitar para quebrar essa dinâmica, para conseguir quebrar esse padrão e modificar essa crença limitante na sua mente para você conseguir expandir, para você conseguir deixar a tua vida fluir amorosamente, no caso, né? Que é o tema que a gente tá falando aqui. Então, claro, mas eu só gosto de homem assim. Eu só gosto de mulher assado. Mas eu só gosto disso. Para com isso, gente. Porque esse pensamento repetido, eu só, a palavra já é péssima, na frase eu só. Por que só? Porque já tem uma limitação, né, de diminuição. Por que só? Não. Por que você não amplia? Por que você não começa a olhar os desfechos da sua vida, observar esse tipo de padrão comportamental, relacional na tua vida, aonde isso tem te levado e que tal ampliar? Pamela, não adianta, porque eu não gosto. Não. Amplia um pouco. Calma. Eu já entendi que você está viciado num tipo de perfil, que você tem um padrão estabelecido e que isso, de alguma forma, por pior que sejam os desfechos, isso te remete a uma espécie de segurança da repetição do padrão, né? Porque, querendo ou não, isso afeta até, não sei se você já pensou, até a sua identidade social, né? Porque você passa a ser aquela pessoa que sempre se dá mal. A pessoa que é sempre abandonada, a pessoa que é sempre traída, a pessoa que nunca decola a relação. E isso acaba meio que vestindo você. Você vai se acostumando a esse lugar. Gente, é impressionante como a gente se acostuma a lugares que são desconfortáveis. É impressionante. Você sabe que eu lembrei agora? Pra você ver, isso acontece com todo mundo. Na época do colegial, eu ia muito mal em exatas. Muito mal em exatas. E aí eu ia mal em exatas, já ia mal em exatas lá na 7ª série, na 8ª série, aí chegou lá, primeiro colegial, segundo colegial, e aí quando eu tava no final do segundo colegial, eu lembro que eu tava conversando com um professor, e eu falava assim, nossa, eu sou péssima em exatas, e meio num tom meio que rindo, sabe, eu sou péssima de exatas, por isso que eu quero fazer humanas, eu sou péssima em exatas. Ele olhou pra minha cara e falou assim, por que você tá falando isso? Eu falei, não, porque eu sou péssima em exatas, eu vou super mal, tal, eu sempre fui mal. Aí eu falei pra ele, eu sempre fui mal em matemática. Minha vida inteira eu fui mal em matemática. Ele olhou pra minha cara e falou assim, e se você tivesse acostumado a se ver assim? Pois é, eu tava acostumada a me ler como uma pessoa que ia mal em exatas. Era como se ir mal em exatas fosse parte da minha identidade. Era um marco já. Eu já vesti esse lugar. Eu sou a Pamela que faço isso e aquilo, mas sou péssima em exatas. Mas por quê? Por que eu não posso ser melhor em exatas? Por que eu não posso ser bom em exatas? Ser bom em exatas faria com que eu não me reconhecesse? Então esse professor, ele fez um movimento muito interessante. Ele falou assim, por que você coloca de uma maneira tão determinante, como isso fosse um marco da sua personalidade? Por quê? Você pode ser melhor em exatas. É só você entender aonde estão suas limitações. É só você tentar estudar um pouco mais, talvez ir por caminhos diferentes, você pode ir melhor em exatas. O fato de você cursar humanas não quer dizer que você não possa ser uma pessoa melhor em exatas do que você é hoje, que inclusive vai te ajudar muito em passar no vestibular naquilo que você tanto precisa, porque as exatas também vai cair no seu vestibular. Então, penso que seria inteligente você começar a pensar o que te faz ir mal em exatas para você começar a ir melhor agora. E é isso.
muitas vezes na vida, a gente vai estabelecendo algumas coisas, algumas características, e isso vai se tornando um padrão de funcionamento. Ah, nossa, eu só me ferro nas relações. Putz, eu sempre me dou mal. Putz, todo cara me trai. Não, todo cara me trata assim. Ah, batata, não vai me ligar. Não, parece que é um negócio, eu só me relaciono com um cara duro. Eu só me ferro. Os caras sempre agem assim comigo. Então, esse pensamento, ele vai nos vestindo e ele vai nos contando que isso é aceitável para nós, e isso vai nos autorizando a repetir esse mecanismo de uma maneira completamente inconsciente. E quanto menos a gente espera, lá estamos nós na mesma dinâmica. Então termina relacionamento, sai com um cara, sai com outro, sai com uma mulher, e de novo as relações elas acabam sendo sempre repetidas e os desfechos são sempre os mesmos. Eu postei um texto que você vai ver no meu feed esses dias, se não me engano, acho que foi sexta-feira até. Postei em parceria até com o Heitor, que é do Cifras, e eu falo sobre namoro, né? Namore alguém que, sei lá, eu falo, namore alguém que te admire, que seja bom de cama, mas também goste de você, enfim, eu falo algumas coisas assim, dizendo como é importante a gente buscar estar com alguém que nos olhe por inteiro, que nos deseje, mas também goste de conversar, né? Enfim, eu vou contando várias coisas ali. E os comentários que as pessoas fazem ali, quase que 80% dos comentários é assim: aí você acordou, né? Isso não existe. Nossa, tá sonhando. Ah, isso aí é mais difícil do que ganhar na loteria. E aí eu fiquei pensando que é justamente sobre esses pensamentos limitantes de que amor não existe, de que não existe ninguém legal pra você, de que nunca vai ter uma pessoa bacana que te admire, todo mundo só quer te comer, ou então a pessoa só quer transar com você e nunca mais, fulano não me leva a sério, ninguém quer nada com nada, a gente tá na geração líquida, tal. Esse pensamento gigantesco, intenso e quase que constante, isso vai fazendo o quê? Vai validando que sim, não há ninguém que preste. Sim, todo mundo não quer nada com nada. E aí o que acontece? É como se isso te tornasse mais confortável a viver num lugar em que você não precise mudar a sua conduta ou fazer qualquer coisa diferente para que você se aproxime ou que deixe se aproximar de você pessoas que possam contradizer essa crença que você já vestiu. Entende? Por isso que toda vez que você se contar algo que te paralise num cenário negativo sobre qualquer assunto, entenda. Isso não está convencendo ninguém. Só está mostrando o quanto você está cavando raiz em algum lugar ou alguma dinâmica limitante da sua vida. Toda vez que você diz, minha profissão não dá dinheiro mesmo. Quer saber? Eu já desisti. Eu já joguei a toalha. Amor não é pra mim. Ninguém presta mesmo. Ninguém quer nada com nada. Toda vez que você faz isso para você, você está se convencendo, você está numa campanha de autoconvencimento ao engessamento e à cristalização em algum lugar que nós sabemos que é desconfortável para você, mas que você está com muita dificuldade e talvez não tenha coragem o bastante de imaginar perspectivas diferentes e ter que suar um pouquinho a camisa e sair daí. Essa é a verdade. Porque, olha, doe a quem doer. Se você não está ganhando dinheiro, você precisa arregaçar suas mangas e fazer alguma estratégia diferente. Se você não está se relacionando com pessoas legais, é sinal que você precisa mudar aonde você frequenta, as pessoas que você traz para sua vida, as escolhas que você faz e os comportamentos que você tem. Se você está se sentindo infeliz, não é porque a vida é péssima, que o mundo tá do avesso, seja o que for. Porque sim, o mundo, na verdade, o mundo é o mesmo. A questão é o nosso mundo, a maneira que a gente faz a nossa vida. Sim, as pessoas, tem muita gente que não quer nada com nada. Caramba, tem muitas pessoas que não levam nada a sério. Sim, tem muita gente malandra. E com certeza, tem muita gente
se dando bem em cima de pessoas do bem. Mas, ainda assim, também há muitas pessoas que são legais. Tem muita gente afim de fazer a coisa dar certo. Tem sim muitas oportunidades que podem abrir os seus horizontes. Mas também tem 1000 justificativas para você continuar assim, paralisado no mesmo lugar. A gente pode ficar alimentando os piores pensamentos possíveis. A gente pode se tornar refém das nossas próprias crenças. A gente pode ficar numa campanha infinita para tentar nos convencer do quanto tudo é torto, tudo é errado, tudo é péssimo, como o mundo é injusto. E aí a nossa vida vai continuar sendo ruim para nós. Ou a gente pode reconhecer que sim, o mundo apresenta infinitos problemas, mas que aquilo que eu sinto, a pedra que está no meu sapato, quem sente sou eu. Aquilo que me incomoda, incomoda a mim. Aquilo que não tá legal na minha vida, afeta a mim. A única pessoa interessada na minha felicidade sou eu. Enquanto a gente não entender que para que melhore aquilo que a gente sinta, nós precisamos fazer algo sobre, e que sim, mudanças são difíceis. Sair de zonas conhecidas, é difícil a beça. Arregaçar a manga, suar a camisa, não é para qualquer um. Mas sim, é possível. Há quem fique o tempo inteiro esbravejando, reclamando do mundo, achando culpado para tudo. E é aquele que para, reconhece que as coisas não estão indo bem, que precisa fazer uma boa limpeza dentro de si mesmo e começar a colocar a casa em ordem. Não é fácil, mas é possível. Não existe sucesso em nenhum que seja o setor sem empenho. E sempre é hora da gente reconhecer que a direção da rota precisa ser mudada. Sempre é tempo para a gente parar de ficar imerso nas crenças limitantes, em padrões disfuncionais, em repetições infinitas e começar pouco a pouco a desbravar um novo caminho. Talvez demore para que você sinta que realmente as coisas estão mudadas e que a colheita tá boa. Mas se você começar a vislumbrar outros terrenos mais férteis e com paciência você ir plantando aquilo que você quer que dê, pode demorar um pouco, mas você vai colher. Acredite. Você vai colher. Para de reclamar. Para de achar culpado. Para de viver de passado. Para de ficar com esses pensamentos que corroem a tua alma. Me escuta. Isso que você fica pensando, fica parecendo um filme viciado na tua cabeça, só te atrasa, só te faz mal. E isso que você faz, você sabe, te envenena. É tóxico pra você. Aqui pra mim, só pra mim, em pensamento, não escreve nada aqui, por isso que eu tirei os comentários também, só pra mim. Fala em pensamento aqui pra mim. O que você quer? Mas o que você quer mesmo? Fala. Dá pra falar? Tá sozinha? Então fala. Fala mais alto, então. Isso. Boa. Tá vendo? Isso é grande em você. Dane-se os outros. Foca nisso que é importante pra você. E pra você conseguir isso, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que dar uma suada de camisa. Põe isso na tua cabeça. E você vai começar suando a tua camisa, mudando
os seus pensamentos. E o primeiro ponto que eu vou falar para você, e eu preciso que você saia da nossa conversa hoje já fazendo isso, eu quero que você faça o que eu vou te falar, experimentar. Parece simples o que eu vou te falar, mas é difícil pra caramba. Mas muito difícil. Mas eu vou te dar um desafio. E depois você vai me escrever me contando se você fez. Porque eu tenho certeza que funciona. E se você fizer isso, você vai perceber que tudo aquilo que eu falei faz sentido. E eu sei que você escutou. Eu sei que ficou. Não tem problema. Presta atenção. A partir de hoje. Hoje. Anota aí. De hoje até segunda-feira que vem. Uma semaninha. Você não vai falar mal de você. Promete? Ah, mas eu não fala. Às vezes você fala em pensamento. Você se critica. Você se culpa. Você se fere. Você sangra por dentro. Uma semana você não vai falar mal de você. E quando você se pegar falando, você... epa, não. E tudo bem. Eu quero que você se policie a isso. Uma semana. Eu quero que você comece a faxinar os seus pensamentos internos. Depois que você ficar uma semana sem falar mal de você, você já vai perceber um espaço mental diferente aí dentro. Porque o mundo é cheio de gente que fala mal da gente, que pensa mal da gente, que nos julga, que nos critica o tempo todo. Em pensamento, pro vizinho, pro outro, por WhatsApp, direto. Mas a gente não pode fazer isso por nós. A gente tem que ser do nosso time. Sabe por quê? Porque a gente, você é o protagonista da tua vida. Se você não tiver inteiro com você não vai estar em nada inteiro. Nada. Combinado? Esse é o desafio.